Boa noite. Esses filmes que eu trouxe, você que recebeu o filme Entrevista com Deus, ele é o único dos filmes que não é baseado num caso verídico, mas ele é muito interessante. A história de um jornalista que imagina ele entrevistando a Deus e fazendo uma série de perguntas. Você que recebeu o filme do Sansão, saiba que ele é fidedigno à Bíblia. Não tem nada fora da Bíblia, muito bem feito, elaborado. Ajuda você a entender a experiência de Sansão e serve para todos, né? Você que recebeu um filme aí que fala sobre... Como é que é o nome do outro lá mesmo? E deu outro. Em Defesa de Cristo. Isso daí é um caso verídico também. É o caso de um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, e a esposa dele se converteu ao cristianismo, ele era ateu. Ele ficou furioso e, para provar para a esposa que o cristianismo era uma farsa, ele começou a fazer uma série de pesquisas e o final você já sabe, né? Acabou se convertendo. E essa superação é fantástico, porque é baseado realmente num fato verídico, ocorrido nos Estados Unidos, quando o menino ficou 60 minutos dentro d'água, debaixo do gelo, e foi dado como morto, né? Com atestado de óbito e tudo, e a mãe orou, e o menino milagrosamente voltou, ressuscitou. Uma história impressionante, mostrando que Deus continua sendo o mesmo, né? Inclusive, o lançamento desse filme, a família do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro esteve assistindo quando ele foi veiculado pela primeira vez aqui no Brasil. Feche seus olhos. Pai, aqui viemos para dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, esse livro extraordinário, que a igreja de Inocope, sabiamente, decidiu estudá-lo aos domingos. O Senhor tem tido com esta igreja, há vários domingos, muitos temas foram levantados. Certamente, houve muito aprendizado, a fé foi fortalecida, a esperança aquecida. E hoje, Pai, ao estudarmos o tema desta noite, eu suplico mais uma vez, que o teu bom e santo Espírito, que tem estado aqui nesta igreja, ele mais uma vez ilumine a mente de todos nós que aqui estamos e nos capacite a compreender de acordo com aquilo que o Senhor quer que compreendamos, baseado nas Sagradas Escrituras, o assunto desta noite. Que teus santos anjos estejam aqui nos abençoando neste momento. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Apocalipse, gente. O Apocalipse, você pode considerá-lo como o quinto evangelho. Na realidade, existem 6 evangelhos. Marcos, que tudo indica foi o primeiro a ser escrito. O evangelho ditado por Pedro, escrito por Marcos, destinado aos romanos. Depois Mateus, o evangelho de Mateus, que é o primeiro que está aqui em ordem no Novo Testamento. Mas tudo indica que ele teria sido o segundo. Ele foi um evangelho escrito pelo publicano Mateus, com o objetivo de atingir os judeus, a fim de que percebessem que Cristo cumpria todas as profecias do Antigo Testamento e era o Messias prometido. Lucas foi o único não-judeu que escreveu as Escrituras. Ele já fez aquilo que o
pastor Eduardo Reda costuma fazer lá na Casa Publicadora, fez um levantamento daquilo que existia na época do Evangelho de Mateus, Marcos, conversou, entrevistou muitas pessoas, leu alguns outros manuscritos que certamente circulavam naquela época, e o Espírito Santo dirigiu Lucas, e ele fez um evangelho extraordinário. Ele tem assim um objetivo voltado para os gentios, mostrando que Jesus é o Salvador tanto dos judeus como dos gentios. João, na minha opinião, o mais impressionante dos evangelhos, foi escrito com o objetivo de preparar a nova geração, porque a primeira geração estava desaparecendo, os apóstolos, os discípulos estavam morrendo, e João era o último dos moicanos, né? E agora surgiria uma nova geração que teria que continuar crendo sem ter visto a Jesus. É um evangelho extraordinário. O quinto evangelho é o evangelho segundo eu e você. O evangelho também é transmitido na minha vida para as pessoas, é transmitido na sua vida para as pessoas. Tem muitas pessoas que vão ter contato com a palavra de Deus, com o evangelho, através da minha vida, da sua vida. E na minha opinião, o sexto evangelho é o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é uma revelação a respeito de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João retratam Jesus como Filho de Deus, pré-existente, que veio a este mundo salvar os seres humanos, e inclusive nós, né? Através da sua morte, através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E ascendeu aos céus. E o que ele está fazendo lá no céu? Sem o Apocalipse, nós teríamos apenas os esclarecimentos limitados que Paulo tenta colocar no livro de Hebreus, ao descrever a obra de Cristo no santuário celestial. Ele faz uma descrição para fazer com que os cristãos da época deixassem de olhar para o santuário terrestre que seria destruído no ano 70 e começassem a olhar para o santuário celestial, onde Jesus ascendeu e continua trabalhando. E eu acho isso extraordinário, gente. Porque o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse, que se aprofunda, esclarece, amplia aquilo que Paulo começou em Hebreus, é fantástico. Porque se você estudar a teologia da maior parte das igrejas cristãs, a impressão que você tem é que Jesus trabalhou em nosso favor até a cruz. Depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu, se aposentou, e só o Espírito Santo continua trabalhando aqui na terra. Eles só falam do Espírito Santo, e Jesus é um personagem que requereu lá sua aposentadoria e fica lá no céu apenas contemplando o que acontece aqui. Não é verdade. O livro do Apocalipse é um livro que mostra que Jesus continua atuando em nossa salvação, na salvação do seu povo, na história da sua igreja. O propósito principal, irmãos e irmãs e amigos, do Apocalipse é assegurar ao leitor, ou ao ouvinte, ou ao estudante, que Deus está no controle da história humana. Sabe? Às vezes, nós temos assim a impressão, ao vivermos certas situações e ao vermos certos comportamentos da humanidade, que isso aqui está descontrolado. Quando você estuda o Apocalipse, você volta ao centro. Deus está no controle deste mundo, da história humana, da sua igreja, da minha e da sua vida. Podemos ficar tranquilos. Quando você estuda o Apocalipse, você fica tranquilo. Você sabe que Deus fará, fez, faz e fará o melhor
para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Vocês estão vendo aí um mapa da igreja cristã? Porque eu quero fazer com que você entre no contexto histórico do tema desta noite. O apóstolo João esteve vivendo praticamente em Jerusalém até pouco tempo antes da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Pouco tempo antes disso, ele se fixou em Éfeso, uma cidade importante ali do Império Romano, sempre cuidando de Maria, a mãe de Jesus. Com o passar dos tempos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, foram sendo martirizados, principalmente os apóstolos. Alguns discípulos perderam a sua vida, e João foi ficando como um remanescente da história do ministério de Jesus. E nessa situação, como um dos últimos, que estava ali como um observador pessoal, verídico do ministério de Cristo, ele não assimilou muito bem a sua prisão na ilha de Patmos. Eu entendo, João. João não podia enxergar que benefícios a igreja teria com ele preso numa ilha distante do centro onde o cristianismo deveria ser pregado. E no momento difícil da igreja, porque a igreja começava a enfrentar uma crise interna e externa, fora do normal. Sempre houve problemas internos na igreja. A igreja não é um lugar perfeito, porque ela é composta de seres humanos. Nós, seres humanos, não somos perfeitos, e certamente não existe perfeição até que Jesus volte e nos transforme. E sempre houve também a oposição externa, mas naquela ocasião ela estava mais forte, né? Por exemplo, externamente, a perseguição dos judeus para com os cristãos havia se tomado a nível de intolerância. Você sabe que os judeus, eles consideravam os cristãos hereges, por aceitar Jesus como Messias. E essa hostilidade se intensificada cada vez mais, até o ponto de que os cristãos judeus começaram a ser proibidos de frequentar as sinagogas. Até então, eles podiam frequentar, mesmo havendo essa divergência de opinião, eles podiam frequentar a sinagoga junto. Mas agora começava uma hostilidade maior por parte dos judeus. E para piorar, o Império Romano intensificou sobremaneira a perseguição sobre a igreja, que começou desde Nero. Nero, aquele imperador maluco, doido, né? Um dia ele olhou para Roma e viu umas favelas lá em Roma e decidiu que deveria embelezar aquela cidade que ele considerava a maior e mais importante e mais linda cidade do mundo. Então ele falou assim: vou botar fogo nessas favelas e depois vou fazer um processo Minha Casa Minha Vida lá em Roma, e ao lugar das favelas eu vou construir casas melhores e nós vamos ter uma cidade extraordinária, né? Que era o centro do mundo da época. Só que o fogo se espalhou, gente, e acabou morrendo muita gente, queimado ou afogado, porque aqueles que tentaram fugir do fogo
acabaram se jogando no rio e se afogaram. Daí a turma falou, quem que foi esse maluco que botou fogo em roupa? Quem? E logo já imaginaram, só pode ser Nero. E Nero, instigado por Satanás, teve uma jogada de mestre. Culpou os cristãos por haver incendiado Roma e, inclusive, condenando o apóstolo Paulo à morte por entender que ele era o principal líder que incentivava esse tipo de coisa dentro do império, né? Já internamente, imagine você, se você fizesse parte da igreja cristã daquele tempo, sofrendo a pressão dos judeus, que se tornaram hostis, e também do Império Romano, que cada vez mais se incomodava com você sendo cristão, né? E aqueles que eram fracos na fé acabavam se desanimando, havia um certo declínio espiritual. E você sabe que o diabo, ele é covarde, ele nunca ataca você quando você está forte, firme, ele espera atingir você quando você está frágil, desanimado, com a fé em dúvida. E nessa ocasião, havia 3 grandes grupos, que são citados no livro do Apocalipse, que vocês já devem ter estudado, que se tornaram um problema interno muito grande, principalmente ali para as igrejas da região da Ásia, onde João ministrava. E esses 3 grupos desviaram muitas pessoas da fé, causaram apostasia na igreja. Esses grupos tinham em Éfeso, se você ler lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 6, eles são citados, são chamados nicolaítas. Na igreja de Pérgamo, que era próximo de Éfeso também, ali havia aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Também está no capítulo 2, versículo 14. E na igreja de Tiatira, havia os seguidores de Jezabel. Esses 3 grupos deram muito trabalho para o ministério de João. Diante desse contexto de crise externa e crise interna, João, preso na ilha de Patmos, se perguntava, o que vai acontecer com a igreja de Cristo? Como é que vai ser? Eu que sou um dos líderes que devia estar lá, administrando esses problemas, estou aqui preso, né, exilado nessa ilha. Aí então veio a revelação do Apocalipse. Foi uma mensagem para João e para nós, dizendo, não se preocupe, eu estou no controle da história. E Jesus disse, olha João, a igreja vai passar por várias crises. Não há dúvida, ela estará no meio de um conflito, mas ela será vitoriosa. É isso que o livro do Apocalipse traz para nós. A segurança de que nós que fazemos parte da igreja de Cristo, vamos passar dificuldades. Não se iluda, ser cristão não é fácil, é andar na contramão do mundo. Mas a garantia da vitória em Cristo é assegurada no livro do Apocalipse. E vocês estão de parabéns de estudar esse livro, porque realmente isso vai fortalecer a fé aqui dos irmãos da igreja de Inocope, né? O tema de hoje é o dia do Senhor. No versículo 10 do Apocalipse 1, João, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Primeira questão, por que João fez questão de dizer que recebeu a visão profética do Apocalipse no dia do Senhor? Por que ele fez questão de escrever? Ele poderia ter escrito, olha, achei-me espírito lá na ilha de Patmos, não, mas ele fez questão de destacar que esta visão foi lhe dada no dia do Senhor.
O que é o dia do Senhor? Essa é a segunda questão. São duas coisas que nós vamos tentar, com a ajuda da palavra de Deus, responder. Eu quero esclarecer para vocês que são muitos textos bíblicos, e eu não vou ler esses textos bíblicos, porque vai ser cansativo para vocês, né? Mas se você tem aí uma caneta e um papelzinho aí, e se interessar, eles vão ser projetados aqui no telão, você pode anotar e depois conferir. Para entender por que João fez questão de destacar que ele achou-se espírito no dia do Senhor, nós vamos ter que entrar na história. E você vai se deparar com personagens que você já assistiu o filme deles, né? Essa expressão dia do Senhor, ela, na moldura da história, você começa a entender, um pouco tempo atrás, quando Caio Júlio César, um dos maiores conquistadores do Império Romano, ele foi o responsável pela expansão do Império Romano, e ele conquistou o Egito. E por ocasião da sua conquista do Egito, ele conheceu Cleópatra. E fez de Cleópatra a sua amante, e deixou ela como rainha do Egito. No Egito, Júlio César, que ficou alguns anos lá, ele ficou impressionado com a crença local de que o faraó era um ser divino. A própria Cleópatra se considerava uma deusa, um ser divino também. E Júlio César, puxa vida, que coisa legal, né? Bem que o império podia copiar esse costume do Egito, né? O sucessor de Júlio César foi César Augusto. Você deve estar percebendo que esses dois personagens fazem parte do nosso calendário, né? Nós estamos no mês de julho. Foi colocado em homenagem a Júlio César. E no próximo mês, qual é o próximo mês? O que é? Augusto, que foi colocado em homenagem ao imperador César Augusto. O César Augusto também gostou dessa ideia de ser considerado divino. Tanto que Suetônio, se você quiser conhecer um pouquinho melhor a história do Império Romano, Suetônio tem uma obra, ela é uma obra um tanto longa, mas eu recomendo que você leia. É a Vida dos 12 Césares. Ali você fica conhecendo as maluquices e as doidices desses Césares e do Império Romano. Suetônio, ao destacar a vida de César Augusto, ele falando dessa tendência, dessa vaidade de César Augusto, cita que por causa do período da Pax Romana, porque César Augusto foi quem conseguiu estabelecer uma paz pelo uso da força, que facilitou inclusive a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, e a pregação do Evangelho. Ele enviava as suas cartas aos súditos, os seus pedidos aos seus súditos, com o seguinte título: Senhor e Deus. Fraco ele, né? César Augusto, Senhor e Deus, que estabeleceu a Pax Romana, imperador, tá. Então, essa ideia foi cada vez ganhando força, até que um sujeito, na época de João, subiu ao trono e ele ficou obcecado por essa ideia. Vocês estão vendo aí os restos de uma enorme estátua feita para o imperador Domiciano. Domiciano, ele foi imperador de Roma entre o ano 81 a 96 depois de Cristo. E ele deu muita importância à sua própria adoração. Deu muita importância.
tanto que ele gostou dessa ideia de ser considerado um ser divino, que ele estabeleceu dias especiais, onde era obrigatório o culto ao imperador. Aí você já imagina que esses decretos, esses dias especiais de culto ao imperador, foi decisivo para impor uma terrível perseguição aos cristãos que se recusavam a essa prática. Não, nós não vamos adorar o imperador, nós adoramos ao Senhor, Jesus. E a coisa foi ficando tão complicada, gente, que por se recusarem ao culto ao imperador, Domiciano mandou prender João, que era considerado o líder do cristianismo daquela época, e o condenou ao martírio. Ele deveria ser jogado no caldeirão de óleo fervente, e miraculosamente, para espanto geral, não aconteceu nada com ele. Saiu ileso. Os romanos eram tremendamente supersticiosos. Então eles ficaram com medo de João. Esse João aí, ele tem os deuses a seu favor, o que vamos fazer com ele? Ele é um perigo. Aí veio lá, manda ele lá para a ilha de Patmos. Então, com medo, os romanos enviaram João como exilado lá na ilha de Patmos. E foi na ilha de Patmos que João teve a visão do Apocalipse. E ele então, de forma sutil e categórica, fez questão de proclamar que assim como o imperador tinha dias especiais em sua honra, o Deus pelo qual ele sofria também tinha o seu dia, o dia do Senhor. E é esse o assunto que nós vamos refletir hoje. Estudo sobre o dia do Senhor. Há duas expressões na Bíblia para o dia do Senhor. Você encontra nas Escrituras duas expressões. Esse mais comum que você conhece, que é o dia do Senhor, como o santo dia de repouso semanal. Esse que está na nossa, no nome da nossa igreja, Adventista do sétimo dia. Mas tem um outro dia do Senhor. Há algumas passagens que falam sobre esse dia do Senhor, mas uma muito conhecida é a que está no livro do profeta Malaquias. Você pode até abrir lá. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Existe uma promessa, inclusive, uma promessa de duplo cumprimento. Um já ocorreu, outro pode ser que ocorra conosco. No capítulo 4, no versículo 5, Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Pois ele fala que haverá uma conversão, né, dos pais aos filhos, dos filhos. E você pode depois se aprofundar na compreensão disso. Mas tem o dia do Senhor escatológico. É aquele dia onde o próprio Deus vem. Ele vem para se encontrar o seu povo, pessoalmente. O dia de repouso é o dia em que o povo vai ter com o seu Deus. O dia do Senhor escatológico é quando o Deus vem para interferir em favor do seu povo. E a primeira vez que ocorreu o dia do Senhor, você sabe, foi pela primeira vinda de Jesus Cristo, né? E a primeira vez que Jesus veio a esse mundo, ele sacudiu o planeta com os seus ensinos. Ele colocou esse mundo de cabeça para baixo. E quando ele voltar a segunda vez, e ela está próxima,
ele também vai sacudir o mundo com o seu juízo. A primeira vez que ele veio estabelecer o seu reino da graça. Veio comprar de volta aquilo que Satanás usurpou com o pecado de Adão e Eva. Pagou o preço, remiu, comprou o planeta de volta, a criação dele de volta, comprou a humanidade de volta, e agora ele vai um dia voltar e estabelecer definitivamente o seu reino da glória. Mas enquanto esteve aqui na terra, Jesus tinha um dia. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 8, o próprio Jesus diz que quem que é o Senhor do sábado? Filho do homem. Quem é o Filho do homem? Jesus. Todas as vezes que vocês lerem essa expressão Filho do homem, lembre-se da visão do juízo lá de Daniel. Quando Daniel diz, vi alguém como filho do homem. É isso que Jesus quer dizer. Aquele que recebe o reino e o direito de julgar. Ele se tornou filho do homem. Filho do homem é senhor do sábado. O que significa? Jesus foi o criador do sábado e é o legislador do sábado. Se você perguntar para mim como que deve ser guardado o sábado, eu vou dizer para você, não sei. Pergunta para Jesus. Está na Bíblia. Tem muita gente aí que tem algumas ideias meio estranhas a respeito do sábado. Umas ideias meio absurdas. Quando comecei a frequentar a igreja, havia uma pessoa que não tomava banho no sábado. Eu falei, mas como que não toma banho no sábado? Não, mas por que não pode tomar banho no sábado? Não, tem umas pessoas malucas, né? Tem outros que discutiam lá, pode ou não pode fazer sexo no sábado? Não tem nada na Bíblia, isso é uma questão de fórum íntimo. Então, se você quiser saber como deve ser observado o sábado, o legislador do sábado é Jesus. Não é o pastor Ruedas, não é o pastor Edmar, é ele. Consulta ele. O que eu posso dizer para você é que Jesus tinha o costume de ir à igreja ao sábado. Lucas, como eu disse, o único não-judeu que escreveu a Bíblia, nunca conheceu Jesus pessoalmente, ouviu de Jesus pela pregação dos apóstolos, ele faz questão de escrever o seu evangelho, de dizer que Jesus tinha um costume, ir à igreja ao sábado. O que é um costume? Algo que ele fazia sempre. Imagine a cena. A sexta-feira era o dia da preparação. Um sacerdote, ele era destacado para chamar a atenção do povo para a vinda do sábado. O sacerdote pegava uma trombeta e ele chegava ao meio-dia, ele tocava essa trombeta. Essa trombeta era um aviso para o pessoal do campo. Parem com as suas atividades e venham para a cidade. Quando chegava aproximadamente lá pelas 3 horas da tarde, o sacerdote tocava outro sonido, agora era para a cidade. Pó, pó, pó. Comerciantes, fechem as suas lojas, parem o comércio, cessem com os negócios e vão para as suas residências. E finalmente, quando aparecia a primeira estrela no céu, quando o sol estava se pondo, né, e a noite vinha vindo, o sacerdote tocava pela 3ª vez. Então, é hora da família se reunir
e fazer a cerimônia do recebimento do sábado. Era bonito isso. Jesus tinha esse costume. Eu imagino ele lá trabalhando, tocava meio-dia, ele falou, bom, ainda não é hora, que eu estou aqui na minha carpintaria, né? 3 horas, vamos lá, né? Vamos fechar, tá? Arrumava as coisas, ia para casa, se preparavam e recebiam o sábado. Muito bonito como os judeus recebem o sábado até hoje. Eles se reúnem, acendem o candelabro, e ali eles fazem uma cerimônia muito significativa. Eu não quero ser exemplo para ninguém, não sirvo de exemplo para ninguém, mas na minha família nós temos esse costume de receber o sábado. E a gente se envolve com os netos ali, e inclusive a minha esposa, ela trouxe uma prática muito interessante. Nós fazemos o ponto alto e o ponto baixo da semana. O que foi bom na semana, o que foi ruim na semana, a gente ora, agradece por aquilo que foi bom, pede para Deus para vencer aquela situação, e as crianças participam. Bom, é gostoso, é agradável. Jesus, ele tinha esse costume, e ele foi o criador do sábado. A pergunta que vem agora, qual dia é o sábado? Muitas pessoas acham que o domingo tem o mesmo valor do sábado. Outros acham que a sexta-feira é importante. Vamos ver lá o que a palavra de Deus diz? Os 10 mandamentos, como todos nós sabemos, foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E Deus deixa bem claro que o 7º dia da semana é o sábado do Senhor teu Deus. Ele repete isso 2 vezes. Fez o Senhor a terra e o mar, citando lá Gênesis, tudo que nele fez, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e santificou. O dia de sábado é um dia abençoado. Vou contar para vocês aqui a minha experiência. Durante muitos anos da minha vida, eu não acreditava na Bíblia, não acreditava no Deus da Bíblia, era inimigo da Bíblia, combatia a Bíblia, mas eu gostava do sábado. O sábado era um dia gostoso. Parecia que ele era diferente dos outros dias. Quando chegava o domingo, me dava uma angústia tremenda. Principalmente à tarde. Quando você começava a ouvir aquele barulhinho dos trapalhões, você fala, amanhã é segunda-feira, né? O sábado era gostoso. O sábado é um dia especial. Aqui em Tatuí, no final da década de 90, a nossa Santa Casa ia ser fechada. Então foi feito um grupo de pessoas para salvar a Santa Casa, e eles me chamaram para fazer parte dessa equipe. E tinha que combater as corrupções lá de dentro. O que eu posso dizer para vocês é que as minhas 2 filhas nasceram fora de Tatuí, porque não dava para nascer aqui, que tinha gente que estava querendo me pegar aqui em Tatuí. Graças a Deus nós conseguimos salvar a Santa Casa. Depois me expulsaram de lá, porque não tem jeito de, a hora que muda o comando da prefeitura, você não consegue. Bom, o que eu constatei durante o período que estive lá? E foram 7 anos. No dia de sábado, a Santa Casa atendia menos doente, tinha um índice menor de acidente e havia menos cirurgia. Dados estatísticos, porque você tinha que mandar para pedir o reembolso. Ali eu já comecei a perceber que o sábado realmente é um dia especial. Se você perguntar para um não adventista, perguntar para ele qual o dia da semana que ele mais gosta, sabe que dia que ele vai dizer? Sábado. Chega no sábado, ele sai, ele vai para a chácara, ele vai para isso, vai para aquilo, ele vai jogar o seu futebol à tarde. O sábado é um dia especial. Tem uma bênção no sábado, e é o 4º mandamento. Para não haver dúvida, eu trouxe aqui para vocês um resumo de quem já guardou o sábado. Olha, lá no livro de Gênesis, a origem
de tudo, Adão e Eva guardaram o sábado junto com quem? Com Deus. Deus guardou o sábado junto com Adão e Eva. Aqui no Êxodo, o povo de Deus foi provado na guarda do sábado. E com o mandamento, Deus ainda fez questão, lembra-te do dia de sábado, porque o povo havia ficado muitos séculos na escravidão, não tinha direito nenhum, ele precisava lembrar daquilo que ele tinha esquecido por causa da escravidão. Isaías é muito claro em dizer que os estrangeiros em Israel eram convidados a participar das bênçãos do sábado. Os profetas também exaltaram o sábado como um sinal de Deus entre ele e o seu povo. Jesus, como nós já vimos, observava o sábado. A Virgem Maria, os apóstolos e Isaías. O livro de Isaías é um tipo da Bíblia, tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Assim como tem a parte antiga de Isaías, também tem a parte do novo céu, nova terra, a vinda do Messias. É como se fosse uma espécie de Antigo e Novo Testamento. E Isaías teve uma revelação que os salvos de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro sábado, vão fazer o quê? Adorar a Deus. Uma lua nova, outra lua nova. Um mês. Para se alimentar do fruto da árvore da vida. Que nós nunca teremos imortalidade incondicional. Sempre vai ser condicional. A condição é se alimentar do fruto da árvore da vida. E todo sábado nós vamos lá adorar a Jesus. Né? Vamos prosseguir. Esse é um resumo. Eu quero dizer para você que Jesus respeitou o sábado, descansou o sábado até na sua morte. Olha lá, o Evangelho deixa claro que ele morreu na sexta, descansou no sábado e ressuscitou no... Ele podia ter ressuscitado no sábado, se o sábado não tivesse importância para ele. Por que ficar 3 dias? Podia ter ficado 2. Não, mas ele, até que se ficasse no sábado, Jerusalém estava cheia de gente. E ele aparecesse lá, seria mais fácil. As pessoas acreditaram, não, mas até na morte, ele obedeceu o sábado e ressuscitou no domingo. Agora, o mundo para no domingo. Sábado agora tivemos o batismo de uma moça, uma senhora, Adriana. Eu dei estudos para ela. Ela era do Ministério de Música da Igreja Brasil para Cristo. Eu dei estudos para a filha dela. A filha dela era espírita, desenvolvido com baixo espiritismo. Foi uma luta tremenda. A mãe era contra eu dar os estudos bíblicos para ela, tentou me expulsar da casa. Mas eu falei assim, eu só vou se ela mandar eu embora, senão... Falou, então você fique menos tempo. Eu falei, fala com a sua filha está com sede da palavra de Deus. É ela que me pergunta as coisas, eu tenho que responder pela Bíblia. E houve uma animosidade entre nós. Eu percebia claramente que ela era contra a filha estar... tem umas coisas malucas. Dava a impressão que ela preferia que a filha ficasse naquela situação do que conhecer a Jesus. Mas a filha foi se transformando de uma tal maneira. E no dia do batismo da filha, a filha deu um testemunho no tanque batismal que quebrou a mãe. E daí a mãe começou devagarzinho a perguntar, porque eu costumo dar estudo para as pessoas, depois eu continuo.
que eu entendo que a pessoa não pode ser abandonada depois. Se ela batizou, ela tem que continuar. E aí ela se aproximou, começou a fazer pergunta, e eu comecei a estudar com a mãe dela. E a mãe dela começou a ter o conhecimento da Bíblia, porque ela não tinha. O negócio dela era cantar, e aquele negócio que vocês sabem como é que é uma igreja pentecostal. Ela começou a conhecer a Bíblia, e quando eu estudei com ela a respeito do sábado, ela falou, mas está claro na Bíblia. Eu falei, tá. Mas como é que ninguém sabe disso? Eu falei, porque não lê a Bíblia. Mas ela não se conformava do mundo parar no domingo e não aceitar o sábado. Como é que eu nunca percebi isso? Eu falei, você estava cega. Você estava envolvida pelas tradições e rudimentos desse mundo. Agora que você teve contato com a Bíblia, e você está entendendo. Falei, a igreja adventista é diferente mesmo. Eu falei, ela é diferente. As pessoas não são diferentes. É tudo farinha no mesmo saco. Mas a doutrina é diferente. Que nós somos do mesmo jeito que os outros. Não sou melhor do que os outros, não, viu? Não é porque você e eu somos adventistas que nós somos melhor do que os outros, não. Eu acho que nós somos mais devedores do que os outros. Mas, por que então? Quem, quando, como e com que autoridade mudou o santo dia do Senhor do sábado para o domingo? Agora vamos procurar responder para você. Em primeiro lugar, a Bíblia já tinha dito isso. Que a lei de Deus seria alterada. E se você conhece o livro de Daniel, você sabe dessa profecia, do poder que se levantaria e cuidaria de mudar os tempos e a lei. Né? Como é que começou? Vamos lá. Olha aí. O primeiro dia da semana era considerado pelos antigos babilônicos como dia de culto ao sol. No ano de 274 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano adotou o culto ao sol como religião oficial. 274, ou seja, 230 anos depois da morte de Cristo. O imperador instituiu o primeiro dia da semana, o domingo, como o venerável dia do sol, ou dies solis no latim. Então, havia o culto ao imperador. Havia dias especiais, mas no ano 274, Aureliano adotou o culto ao sol como religião oficial do império. Vamos lá. Que era o dia dos pagãos. Próximo. Até hoje, algumas línguas, o domingo mostra sua origem. Sunday, em inglês, e Sonntag, em alemão, quer dizer dia do sol. Já o sábado em hebraico quer dizer descanso. Um não tem nada a ver com o outro. Aí, em 321 depois de Cristo, o imperador Constantino baixou um decreto obrigando a todos que viviam sob seus domínios a honrar o dia do sol. Olha como é que foi o decreto. Isso está na história para você conferir. Que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores do campo, conceda-se atender desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura. Ou seja, na cidade, era para guardar. No campo, você tinha que cuidar dos animais ou da lavoura, estava liberado. Né? Isso foi o decreto de Constantino. Vocês estão percebendo como a coisa foi gradativa? Aí, no ano 364 depois de Cristo, no concílio de Laodiceia, olha o que a igreja oficial fez. Havia uma ojeriza aos judeus nessa época, porque criou-se a ideia de que os judeus foram responsáveis pela morte de Cristo, e não foram só os judeus, fomos todos nós, né? Diz assim, que os cristãos não devem judaizar, ou estar ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. O dia do Senhor, domingo, entretanto, honrarão especialmente. E como cristãos não devem, se possível, fazer qualquer trabalho nele. Se, porém, forem achados judaizando, serão o quê? Separados de Cristo. Aí a coisa já
Então a mudança foi gradativa. Quem estava por detrás disso? Nós sabemos que era Satanás, né? Então, essa mudança foi forçada sem qualquer base das Escrituras. Veja o que disse o cardeal Gibbons, arcebispo de Baltimore e primaz da Igreja Católica dos Estados Unidos. Está em livro. Olha o que ele diz lá. Ele escreveu isso em 1892, A Fé dos Nossos Pais. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autoriza a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observação religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Mas o católico entende que o Papa tem autoridade para mudar. Que a autoridade dele é até superior do que a Bíblia. Isso, se uma pessoa for católica, é fácil dela entender que o dia do Senhor mudou para o domingo. Por quê? Porque ela, para ser católica apostólica romana, ela tem que se aceitar a autoridade do Papa. Mas e os protestantes? Que protestaram contra Roma? Como é que fica nessa história, né? Outra coisa que é bom esclarecer aqui, né? E nós estamos chegando ao final. Você encontra nos evangelhos muita controvérsia entre judeus, os fariseus especialmente, e os mestres da lei, e o Jesus a respeito do sábado. São várias controvérsias citadas no evangelho. Agora, deixa eu explicar para você. Havia concordância a respeito de que o sábado era o dia do Senhor. Em nenhum momento, Jesus e os mestres fariseus discordaram que o sábado não seria o dia do Senhor. Os dois tinham uma concordância nessa questão. O sábado é o dia do Senhor. Qual que era a discordância? Como guardar o dia do Senhor? Esse que era o problema. Era a maneira de guardar o sábado. Os mestres da lei, os intérpretes da lei, começaram a colocar coisas malucas. E agora eu quero estimular vocês. Quero estimular vocês. E vou fazer aqui o merchandising da Casa Publicadora Brasileira. Comprem esse livrinho. Eu li esse livro em 15 minutos. Mas comprem esse livro. Nesse livrinho, o conteúdo dele é extraordinário. O autor do livro traz todas as curas feitas por Jesus no dia de sábado. E explica com detalhes essa controvérsia que existia entre os intérpretes da lei e os segmentos que existiam naquela época de herodianos, saduceus, os fariseus, os zelotes, os sicários, os essênios. Você vai entender tudo isso aí. Comprem esse livro, leiam, que traz coisas fantásticas e você vai aprender muito a respeito dessas controvérsias. Você vai crescer no conhecimento. Concluindo, eu tiro isso aqui do comentário da lição da escola sabatina sobre o livro do Apocalipse. Foi no sábado que o Senhor da glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos, quando estava pregando aos povos nas cidades e vilas da Judéia. Esse texto é de Ellen White, está no livro Atos dos Apóstolos. John White diz que João guardava o sábado lá na ilha de Patmos. João estava falando sobre o dia em que ele teve a visão desses eventos futuros, e esse dia foi o sábado, o dia do Senhor. Evidentemente, em meio aos sofrimentos do apóstolo, esse sábado repleto de visões deve ter se tornado para ele uma amostra da vida livre de sofrimento que ele e os fiéis de todos os séculos experimentarão após a segunda vinda de Cristo. Quando nós guardamos o sábado com o espírito de verdade,
a gente tem uma amostra de como vai ser a nossa vida no novo céu, na nova terra. Entenderam o significado do dia do Senhor? Entenderam? Foi por isso que João fez questão de destacar que ele recebeu a visão no dia do Senhor. É para animar a gente, para esclarecer, para estimular a gente a aprender a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para a oração final? Nós já estamos no final do horário. Querido Pai, nós te agradecemos porque através do estudo do livro do Apocalipse, aprendemos lições preciosas para a nossa fé. Que ao sairmos daqui, a nossa fé fique fortalecida com a certeza de que o Senhor é um Deus que separou um dia na semana para ter um encontro todo especial conosco. Que cada um de nós possa ter essa experiência e que a igreja de Inocop possa viver também essa experiência. Continua abençoando os planos dessa igreja. Abençoa a semana de oração que vai começar logo em breve. Que durante esta semana, muitas bênçãos sejam derramadas sobre os irmãos e os visitantes que aqui virão. Dá-nos uma semana repleta de bênçãos. Que teus santos anjos estejam cuidando de nós nessa semana. Nós o pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.